A partir de agora, as principais notícias do mundo da bola. Jornal do Futebol. A apresentação: Maurício Figueiredo. Muito boa noite, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui juntinhos para mais uma edição do Jornal do Futebol. Hoje, quinta-feira, dia 3/4 de 2025. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por estar conosco em mais uma edição do JF. Deixa eu te falar uma coisinha aqui. Hoje temos muita, mas muita informação para você. Vasco entrando em campo, empatando com o Melgar ontem pela partida da Sul-Americana, Botafogo derrotado na Copa Libertadores pela equipe do Universidade de Chile. E hoje, meus amigos, temos o Flamengo em campo pela Libertadores da América, estreia do Mengão, hoje contra a equipe do Deportivo Táchira. E também temos a chegada do homem. Renato Gaúcho é o novo técnico do Fluminense. Vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho aqui no JF. Se inscreva no nosso canal no YouTube também. A partir das 19 horas estamos por lá. E hoje, dia de Adoração Santíssima. Então, um programa um pouquinho mais curto, mas trazendo tudo que envolve o futebol do Rio de Janeiro. Vamos nessa? JF desta quinta-feira está no ar. Me chamo Maurício Figueiredo e vamos juntos. As partidas da Libertadores desta noite de quinta-feira tem no Grupo C, Central Córdoba e o LDU, às 19 horas. Deportivo Táchira e Flamengo, às 21h30. E pelo Grupo F, Bahia e Internacional se enfrentam também pela Taça Libertadores da América. Botafogo! Atual campeão, o Botafogo começou com derrota à defesa de seu título na Libertadores. Na noite desta quarta-feira, o Alvinegro enfrentou a Universidade de Chile no Estádio Nacional de Santiago e teve mais posse, 63-37, e finalizações, 7-6, do que a Laú, mas perdeu por 1-0. O gol do jogo foi marcado pelo argentino Diório, ex-Atlético Paranaense. Para piorar, Igor Jesus recebeu 2 cartões amarelos nos acréscimos e acabou expulso. Sem ponto, o Botafogo termina a primeira rodada em terceiro lugar do Grupo A, só à frente do Carabobo da Venezuela pelo saldo de gols. O líder da chave é o Estudiantes da Argentina, com 3, mesma pontuação da Universidade de Chile, em segundo lugar também pelo saldo. O Botafogo, na próxima rodada, enfrenta o Carabobo da Venezuela. O jogo será na próxima terça-feira, às 19 horas, no estádio Newton Santos. Meus amigos, vamos conversar um pouquinho sobre esse confronto. Afinal de contas, o Botafogo, rapaz, olha, vou te falar uma coisa, meus amigos alvinegros estão até de cabeça quente. Por quê? Porque o Botafogo ontem, pelo menos na primeira etapa, merecia sorte melhor na partida. Impressionante como o Botafogo, no segundo tempo, sucumbiu. Errou muitos passes, saída de bola totalmente desencontrada, jogadores importantes como Igor Jesus disputando ali, brigando, mas nada funcionou. O Patrick de Paula tentou dar uma dinâmica nesse meio de campo, mas infelizmente na noite de ontem nada deu certo para o Botafogo, nada.
e aí essa derrota poderia ter sido evitada. Afinal de contas, o primeiro tempo do Botafogo, como eu mencionei, foi um primeiro tempo bem interessante, mas infelizmente isso não foi convertido em gols, em chances criadas, apesar do maior número de finalizações, mas o Botafogo não foi feliz dentro de campo. Então, gente, o que acontece? Deixa eu passar para vocês aqui a seguinte situação do Fogão. O Fogão, né, tá com 0 ponto, assim como seu adversário da semana que vem, que é o Carabobo da Venezuela. Então, o que acontece? O Botafogo vai jogar no Newton Santos, precisando da vitória a todo custo. O Botafogo tem que vencer esse confronto para poder ter chances de se classificar ou ficar em primeiro lugar na Taça Libertadores nesse grupo do Fogão. Então, o que acontece? Vencer o Carabobo na terça-feira no Newton Santos é primordial. Por quê, meus amigos? Porque nesse grupo do Fogão tem o Estudiantes de La Plata, um time argentino matreiro, um time argentino que sabe jogar a Libertadores, apesar de estar afastado das finais, de zonas de mata-mata há muito tempo. Conquistou seu último título, se eu salvo engano, no ano de 2010, 2009, alguma coisa nesse sentido. Depois eu vou correr atrás disso, com essa informação correta, mas o Estudiantes, ele é um time que sabe jogar Libertadores. Então é importante para o Botafogo vencer o seu confronto próximo contra o time do Carabobo e aí sim enfrentar o Estudiantes. Acredito, depois eu vou confirmar se a partida será no Newton Santos ou não. De qualquer forma, enfrentar o Estudiantes, que deve ser um dos times classificados desse grupo, é muito importante. O time da Universidade do Chile, na minha humilde opinião, um time muito fraco, muito abaixo, mas o Botafogo perdeu a oportunidade de pelo menos sair com empate ontem. Então, agora não é tempo de lamentar. Agora o técnico Renato Paiva vai ter que juntar os cacos, porque final de semana tem Brasileirão e terça-feira tem essa partida imprescindível, pelo qual eu mencionei agora há pouco. Galera do Fogão, vamos ficar firmes aí para conseguir essa vaga às oitavas de final da Libertadores da América. Meus amigos, esse é o Jornal do Futebol. Agora vamos virar a chave aqui, porque tem informação aqui, do Vascão. O Vasco chegou a abrir 2 gols de vantagem para o Melgar, mas caiu de rendimento e empatou por 3-3 em Arequipa, na estreia da Sul-Americana nesta quarta-feira. Coutinho fez grande partida com um gol bonito e uma assistência para Verratti no primeiro tempo. Também foi do argentino o terceiro gol após Rodrigues diminuir. Na reta final, o time de Carille recuou demais, sofreu com a pressão e viu Castro e Cabreira igualarem o resultado. Os 3 gols peruanos foram de cabeça. O Vasco volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Corinthians em São Paulo, em jogo válido pela segunda rodada do Brasileirão. Na terça-feira que vem, as atenções se voltam para a Sul-Americana novamente, quando o Vasco receberá o Puerto Cabello da Venezuela no estádio de São Januário. Meus amigos, eu vou falar uma coisa para você. O Vasco da Gama ontem perdeu uma excelente oportunidade de começar bem a Copa Sul-Americana. Meus amigos, o que houve com o Vasco, rapaz? 3-1 no placar, um jogo assim, enroscado, mas assim, com um resultado excelente para o Cruz Maltino, e nós tivemos esse empate que foi com gosto de derrota, meus amigos. A galera do Vascão ficou muito decepcionada com esse resultado e com razão, né, cara? Porque, afinal de contas, o Vasco era um time que precisava muito desses pontos, precisava largar na frente. A gente tinha colocado isso ontem no programa e, infelizmente, não foi o que aconteceu. O resultado foi muito abaixo. O desempenho a gente pode até discutir, né? Principalmente no primeiro tempo. O Coutinho fazendo uma partida
espetacular, na minha opinião, uma das melhores partidas dele nesse retorno com o Vasco da Gama, mas esse empate foi com gosto de derrota, queridos. Foi sim, e o torcedor vascaíno sabe disso. Agora, quem tem culpa nessa derrota? Esse negócio de botar culpa é complicado, mas eu acho que o técnico Carille, esse empate, né? Derrota não, na verdade, o empate, né? Eu acho que a gente pode botar na conta dele, cara, porque o time do Vasco, ele fez algumas modificações, né? A principal delas foi a saída do Verratti, um jogador de ataque que, de certa forma, ali poderia segurar um pouco mais a bola, tentar trazer um pouco de incômodo para os zagueiros, né? O cara fez 2 gols, né, porra? O cara tá aqui, tem que ficar em cima dele e tudo mais. Mas, infelizmente, o técnico Carille optou por essas modificações, na minha opinião, de forma equivocada, e o Vasco sai com esse empate que, infelizmente, com o resultado, dá um elástico de 3-1, nem o mais pessimista torcedor do Vasco imaginaria isso. Então é o seguinte, gente, como eu falei, o Vasco volta a campo semana que vem pela Sul-Americana, mais um jogo pedreira, mais um jogo difícil, mas o Vasco também tem uma pedreira muito grande neste final de semana. Vai pegar o Corinthians na Neoquímica Arena, é um jogo dificílimo. O Vasco, para vencer no estádio do Corinthians, é difícil demais, não venceu lá, inclusive, então é um jogo para ficar atento. Só que o torcedor vascaíno pode ter esperanças, pode esperar alguma coisa desse time, afinal de contas, não é terra arrasada, mas eu acho que o resultado poderia ser um resultado, podemos dizer assim, mais tranquilo, né? Afinal de contas, 3-1 é um placar muito considerável, ainda mais jogando fora de casa. Meus queridos, é isso, esse é o primeiro bloco aqui do Jornal do Futebol. Trouxemos aqui um pouquinho de Botafogo, que jogou nesta noite de quarta-feira, assim como o Vasco, e agora vamos falar do jogo do Flamengo no segundo bloco, né? O Flamengo que estreia pela Copa Libertadores nesta quinta-feira diante do Deportivo Táchira, jogo que vai ser na Venezuela, e, meus amigos, falar da chegada do Renato Gaúcho, o novo técnico do Fluminense. Já já estamos de volta aqui com o Jornal Futebol, não sai daí e fica com a gente. O Jornal do Sintonize Futebol. a Web Rádio Profecia E leve Jesus a todos os lugares. Profecia, a sua web rádio católica. Gráfica e Letreiros São Judas Tadeu. Fazemos cartões de visita, panfletos, banner, adesivos, carimbo, talões e blocos. A sua marca em boas mãos. O nosso atendimento é via WhatsApp 22 98816 7555 22 98816 7555. Gráfica e Letreiros São Judas Tadeu. Precisa de um transporte seguro e de confiança? Fale com o Marinho Transportes, Tour Rio de Janeiro e região dos Lagos, eventos, transfer e viagens. E tem mais, o Marinho trabalha com seguro de carro, caminhão e moto. Isso mesmo, seguro para o seu veículo. Além disso tudo, ainda tem indicação para passeio de barco, passeio de bugre, casa para temporada em Arraial do Cabo, Búzios e Cabo Frio. Telefone WhatsApp 21 96482 4667. Marinho Transportes. Velox Solar Cabo Frio. Aproveite o sol para quitar a sua conta de energia. Reduza em até 95% da sua conta com a Velox Solar Cabo Frio. E o mesmo valor que você paga na sua conta de energia, pode pagar o financiamento de energia solar. Quer saber mais? Entre em contato pelo telefone 22 97401 0777 e saiba mais. Velox Solar Cabo Frio. Baixe o nosso aplicativo no Google Play e no iOS. Nos siga nas redes sociais e se inscreva em nosso canal no YouTube. @Web Rádio Profecia. Estamos de volta com o Jornal do Futebol. Apresentação Maurício Figueiredo. Estamos de volta com o Jornal do Futebol nesse segundo bloco para falarmos de Fluminense, mas antes de Fluminense e Flamengo, a dupla Fla-Flu entrar aqui em campo,
vamos trazer ele, o craque dos comentários, os palpites, as análises. É com ele, Jean Carlos Leal. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Futebol. Boa noite, Maurício. Boa noite, galera do futebol. Aqui é Jean Carlos Leal e vamos falar um pouquinho da rodada de ontem da Sul-Americana e da Libertadores, onde o Botafogo foi ao Chile e perdeu de 1-0, um jogo duro, um jogo difícil, mas que, na minha opinião, podia ter saído com a vitória e não com a derrota. O time da Universidade do Chile não impõe medo, mas empurrado pela torcida, conseguiu uma jogada esporádica fazer 1-0. O Botafogo não teve força para reação e acabou perdendo o jogo. O Vasco, no Peru, fez uma partida assustadora. Merecia ter ganho, fez 3-1 no Melgar, mas o técnico destruiu o jogo do Vasco, no meu entender. O Carille tirou na metade do segundo tempo o Verret e botou o time do Melgar, que já perdia de 3-1, para cima do Vasco. E na pressão, o Melgar conseguiu empatar aos 45 do segundo tempo. Foi um pecado para o time do Vasco. Mas o erro do técnico custou caro para o time. Apesar de tudo, um empatezinho lá na altitude do Peru, fora de casa, claro, né? Lá na altitude do Peru, foi um bom resultado para o Vasco. Ruim foi por causa das circunstâncias. Falando agora na rodada de hoje, tem a estreia do Flamengo da Libertadores, onde um dos maiores adversários vai ser a logística de chegada e as contusões. O Flamengo vai jogar com o Táchira com 5 contusões, com 5 jogadores fora do time. E isso vai dificultar bastante a partida. Mas a diferença de times é muito grande e espera-se que o Flamengo saia com mais uma vitória na Libertadores e estreie com essa vitória. Tá certo? Aqui é Jean Carlos Leal, deixando um abraço a todos. Uma boa noite. Fluminense! Renato Gaúcho é o novo técnico do Fluminense. Autor do gol histórico de barriga contra o Flamengo, que deu o título carioca ao Flu em 1995, no centenário do rival, o ex-jogador vai comandar o Flu pela 6ª vez na carreira. Clube técnico alinha os últimos detalhes para o anúncio. As partes já entraram em acordo em relação ao salário. A reunião desta quinta-feira será para definir o tempo de contrato, mas o acordo é dado como certo. A tendência é que o vínculo seja até o fim do ano com cláusula de renovação. Alexandre Mendes e Marcelo Salles serão os auxiliares que chegam junto com o técnico. Eu tinha cantado essa pedra, senhoras e senhores, que o técnico Renato Gaúcho, eu falei ontem no programa, na verdade na segunda-feira, que ele seria o técnico. Não tinha essa informação, né, gente? Era um palpite, mas eu acertei. Renato Gaúcho é o novo técnico do Fluminense. É o melhor nome? Na minha opinião, não. Mas é o melhor nome para o momento? Sim. Aí você vai dizer, poxa, Maurício, mas que contradição é essa? Vou explicar para vocês aí que estão nos acompanhando. Quero mandar um abraço pro meu pai, Serjão, grande Serjão. Beijo. Seu filho te ama, tá, pai? E tricolor, né? Tá feliz da vida com o Renato Gaúcho, né? Renato Gaúcho, campeão da Copa do Brasil com o Fluminense, jogador do Flusão, famoso pelo gol de barriga. Enfim, é um técnico que, pro momento do Fluminense, acho que é o melhor nome, a melhor opção, conhece bem o clube, conhece esses jogadores, é aquele técnico que vem para apagar incêndio, vem para acalmar o ambiente, é aquele paizão que gosta de brincar, aquele técnico da resenha, né? Então, eu acho que, neste momento, pro Fluminense é o melhor nome, mas eu acho que o Fluminense merecia, isso é minha opinião, um técnico mais cascudo e que faça esse time render a médio e longo prazo, não por um momento, assim, curto, né? Porque o técnico Renato Gaúcho, ele fez um excelente trabalho no Grêmio recentemente,
passou pelo Flamengo, voltou para o Grêmio de novo, tirando aquela ida à final da Libertadores com o Flamengo, o Renato Gaúcho não fez nenhum tipo de trabalho maravilhoso na frente do Grêmio. Foi isso que aconteceu. Então, desejamos sorte ao Renato Gaúcho nesse novo trabalho no Fluminense e também a torcida, tomara que o Clube das Laranjeiras engrene, porque isso que é o mais importante, o time tem que engrenar. Agora, a pergunta que fica é a seguinte: será que o Renato Gaúcho vai fazer esse time engrenar, esse bom time do Fluminense, que não é nenhum tipo de pangaré, não, é time bom, o Fluminense é um bom time. Vamos ver se ele consegue e se dessa vez ele consegue voltar àqueles velhos tempos que o Renato Gaúcho teve, principalmente quando foi campeão da Libertadores com o Grêmio. Jornal do Futebol, girando a notícia, vamos com informações aqui agora do estreante da noite da Libertadores. Flamengo entra em campo daqui a pouquinho, às 21h30, e vamos trazer aqui as notícias no Mengão. Flamengo! Deportivo Táchira e Flamengo estreiam na Conmebol Libertadores nesta quinta-feira, na primeira rodada do Grupo C. As equipes se enfrentam às 21h30 no estádio Polideportivo de Pueblo Novo, em São Cristóbal, na Venezuela. Campeão da Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca em 2025, o Flamengo inicia a Libertadores defendendo o retrospecto favorável de nunca ter perdido na Venezuela. O desafio de Felipe Luiz é superar os desfalques, 5 jogadores, sendo 4 deles titulares que não viajaram com a delegação por causa de problemas físicos musculares. A provável escalação do Flamengo tem Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro na defesa, Pulgar, De La Cruz e Luiz Araújo. E no ataque, Michael, Bruno Henrique e Juninho. Meus amigos, hoje tem Mengão em campo, o Flamengo estreia pela Copa Libertadores da América diante da equipe do Deportivo Táchira. É um jogo difícil? Não, não é um jogo difícil, mas o Flamengo tem que se mostrar porque é considerado o melhor elenco da América do Sul e apesar dos desfalques, eu acho que dá para o Flamengo trazer um bom resultado da Venezuela. É um time que, sinceramente, não vai conseguir essa vaga às oitavas de final. O Flamengo e a LDU são os favoritos desse grupo, então o Flamengo tem que mostrar dentro de campo porque tem um time tão rico e porque tem jogadores no banco de reservas que podem suprir a ausência desses titulares. Eu falei aqui no Jornal do Futebol de ontem a respeito das ausências de Arrascaeta e Gerson, que são muito sentidas, é fato, mas o adversário, ele é um adversário muito acessível, na minha opinião. Temos que respeitar 11 contra 11, eu sei que ontem eu disse também que a partir do momento que o time entra em campo, pode-se acontecer qualquer tipo de situação, mas se o Flamengo entrar com a seriedade que é exigida e com esse time estrelado que o Flamengo tem, como disse e repito, o melhor elenco das Américas é para o Flamengo vencer com uma certa tranquilidade, na minha opinião, mesmo com os desfalques. O Flamengo não vence fora na Libertadores já tem um tempo. Tem 2 anos que o Flamengo não vence fora e é importante largar bem nessa Libertadores porque você conseguir o primeiro lugar é imprescindível. Na temporada passada não foi isso que aconteceu. O Flamengo ficou em segundo lugar no grupo, sofreu e caiu nas quartas de final para o time fraquíssimo do Peñarol, na minha visão. E agora o Flamengo tem que se mostrar mais competitivo e lutar pelos pontos fora de casa, porque não pode sucumbir e nem pode perder pontos, na minha opinião, para o time que não vai se classificar. Você perder pontos para a LDU é uma coisa, agora perder pontos para o Deportivo Táchira e para o outro, agora não me recordo o nome do outro time que faz parte do grupo do Flamengo, fica muito complicado. Então o Flamengo precisa, e eu acho que tem condições de se classificar em primeiro lugar nesse grupo. Os desfalques são problemas, mas um elenco desse tão rico, tão encorpado e com um técnico Felipe Luiz que tem boas ideias, eu acredito sinceramente
que dá para o Flamengo conseguir, com certeza, essa vitória na noite de hoje, 21h30, Deportivo Táchira e Flamengo em campo pela primeira rodada da Libertadores da América. Senhoras e senhores, estamos terminando essa edição do Jornal do Futebol. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado por estar conosco nesta noite de quinta-feira, noite de jogo de Libertadores Carioca em campo. Trouxemos também um pouquinho dos jogos de ontem, de Botafogo, de Vasco, e também a notícia do novo técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, que volta, novo, antigo técnico, né, que volta ao Clube das Laranjeiras. Amanhã estamos de volta a partir das 18h30, trazendo um apanhado das notícias do dia aqui na Web Rádio Profecia, e também a partir das 19h, 19h15, estamos com vídeo disponível em nosso canal no YouTube. Hoje o Jornal do Futebol terminando um pouquinho mais cedo devido à Santa Missa, a adoração santíssima e Santa Missa. Hoje vamos adorar ao nosso Senhor Jesus Cristo na Santíssima Eucaristia. Um abraço para vocês, meus amigos, que Deus abençoe, que Maria os envolva com seu manto sagrado, e voltamos nesta sexta-feira com mais um Jornal do Futebol. Um abraço, gente! Com a apresentação de Maurício Figueiredo, esse foi mais um Jornal do Futebol.